Feliz festa de tabernáculos, amém? Hoje é uma noite de festa, mas hoje é uma noite de festa, onde celebramos a festa de tabernáculos. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, aprenderemos um pouco, mas nós estamos aqui, nessa noite aqui, lembrando e nesse culto, trazendo entendimento. Antes de nós celebrarmos algo, a primeira coisa que nós temos que ter é entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Mas sabemos que sim, a festa de tabernáculos é uma festa bíblica. Mas essa festa, pastor, não é a festa dos judeus? Não. Essa festa, assim como Pentecostes e Páscoa, são festas fixas do Senhor. Então olha para o teu irmão e diga: essa festa é do Senhor, não é dos judeus. Tem festa dos judeus? Tem. Por exemplo, Hanukkah é uma festa dos judeus que muitos celebram porque é uma festa linda, maravilhosa, aonde trata sobre a dedicação. Mas a festa de tabernáculos é uma festa profética. Nós, na Páscoa, nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo. Em Pentecostes, nós lembramos da entrega da Torá. Lembramos também, em Pentecostes, a questão da descida do Espírito Santo e a glorificação de Jesus junto ao Pai. Mas agora, em tabernáculos, nós lembramos do nascimento, mas também tabernáculos é uma festa que aponta para um viés profético para o futuro. Tabernáculos é uma festa que tem promessa para o futuro. Então, eu poderia dizer a vocês que dentre todas elas, eu creio que a de tabernáculos é uma das principais, justamente por esse viés profético, e a Bíblia é clara na questão da celebração da festa de tabernáculos, depois da vinda gloriosa de Jesus. Então, é uma das festas mais importantes e ordenadas pelo Senhor no Antigo Testamento. Vamos lá então. Vamos pegar aqui, eu separei alguns slides para vocês terem um entendimento tanto histórico, como profético, como espiritual que envolve essa festa. Então, o significado histórico de tabernáculos ou Sucote, que é o plural de Sucá. Sucá é uma cabana ou um tabernáculo. E aqui eu coloquei aqui uma cabana, porque assim o povo no deserto se organizava em cabanas. É claro que essa foto é de uma cabana moderna, né? Tem um tapetezinho ali, né? Uma tapeçaria, coisa e tal. É uma cabana atual. Mas até os dias de hoje, nós temos em tabernáculos cabanas que são montadas. Até mesmo quem mora em apartamento monta uma cabana na sacada. Por quê? Porque na festa de tabernáculos o povo fica uma semana dentro de uma cabana. Eles dormem, eles fazem as refeições, tudo dentro de uma cabana. E essa festa ela é celebrada durante esse tempo, durante 7 dias. Ela começou na viração do dia da sexta-feira e ela vai até a semana que vem, até o final do final de semana que vem, onde tem a finalização dela. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas só vou pincelar. Dentro da festa de tabernáculos tem a Bicurim, que é a festa das primícias, e no final da festa, no último dia, tem a Simchat Torá, que é uma festa que celebra a Torá, dentro da festa de tabernáculos. Mas vamos aqui, significado histórico da festa de tabernáculos. Então o contexto de Levítico, que nós já vamos ler, relata as instruções de Deus a Moisés sobre a celebração das festas dos tabernáculos. A habitação em tendas de ramos simboliza a peregrinação no deserto e a proteção divina. Reflete sobre a fragilidade humana e a dependência de Deus. Então, o que acontece? Dormir ou ficar dentro de uma
sucá significa que a pessoa ela está exposta a Deus. Do mais rico ao mais pobre, nessa semana de tabernáculos, todos ficam dentro de uma sucá, para fazer referência ao tempo que o povo de Deus estava no deserto, vivendo em cabanas. E esse povo era um povo que estava totalmente na dependência de Deus. Vocês lembram do maná? Sim, o maná caía do céu. Então, esse maná era o que sustentava as pessoas daquela época. Eles não plantavam, eles não colhiam, eles não caçavam, porque o deserto não tinha nada. Tinha só o maná que caía do céu. Imagina se Deus dissesse assim: não, agora eu vou dar uma segurada. Ficar um mês ou 2 sem cair o maná, né? Aí eles iam se ferrar, porque não ia ter o que comer. Mas eles estavam ali vivendo debaixo da dependência de Deus. Então, tabernáculos também tem o sentido de nos devolver o entendimento de que nós deveríamos viver debaixo da dependência de Deus. Eu quero te perguntar, você vive debaixo da dependência de Deus? Você crê que é Ele que te sustenta ou é o teu contra-cheque? Você crê que é Ele que te sustenta ou é o teu salário? Você crê que é Ele que te guarda ou é o teu seguro de vida? Ou é os teus planos de contingência na tua vida? O que te guarda, o que te garante? A tua poupança? É a tua reserva? Será que é isso que te garante ou você continua dependendo de Deus? Sabe por que muitas pessoas não conseguem avançar? Porque o grande desejo de muitos homens é estar na dependência dele mesmo e não da de Deus. E Deus acaba resistindo os homens assim. Pode ir até por um tempo, mas na verdade Deus, Ele gosta que você e eu dependamos dEle. Então diga para o seu irmão: Deus gosta que você dependa dEle. Deus gosta que você viva por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé não significa não fazer gestão, não significa não trabalhar, não significa não investir, não é isso. Mas tudo que nós fazemos, nós temos consciência que dependemos do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Amém? Mas consiste naquilo que ele é em Deus. E o que nós somos em Deus? Somos a sua imagem na terra. E Deus quer que nós dependamos dele, amém? Então vamos ler aqui Levítico 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, 7 dias fareis, 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e ofereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis, são estas festas fixas do Senhor, que o Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações,
no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então, por 7 dias é a celebração da festa dos tabernáculos. Amém? Aqui está a base. Então, Levítico 23, ele inicia dizendo: estas são as festas fixas do Senhor. Então aqui, mais uma vez, nós tratando de algo que é fixo da parte do Senhor, ok? O que ele diz daí? Você vai habitar, os judeus, em cabanas durante 7 dias. E era interessante porque durante esse tempo as pessoas elas saem do conforto, ou seja, de ter um quarto, de ter uma sala, de ter uma cozinha, e elas vão estar ali dormindo juntas, as pessoas da casa, comendo juntas e se relacionando. Então a festa de tabernáculos também é uma celebração que promove relacionamento dentro da casa, dentro da família. Então vamos lá. Aplicação espiritual. A festa é um momento de regozijo e ação de graças, uma celebração da colheita. Mais uma vez, assim como Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos também é uma festa agrícola. Mais uma vez, é uma festa de colheita, é uma festa de grande celebração. Amém? Somos convidados a expressar nossa gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas e a refletir sobre a abundância em Deus. Durante a festa dos tabernáculos, Jesus proclamou ser a fonte de água viva, cumprindo o significado profético da festa. Então aqui nós vamos ver, entender que o sentido para onde essa festa aponta, além do nascimento de Jesus ter sido durante a festa de tabernáculos, onde ele foi colocado na mesa de manjares, chamada manjedoura, mesa de manjares, ele foi colocado como primícia de Deus na terra. Então, o nosso Messias, ele é a revelação da festa de tabernáculos, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo tabernaculou entre nós. Então isso acontece na festa de tabernáculos. Quando se fala de tabernacular, significa que nós temos um tabernáculo terreno. Hoje, o nosso corpo físico é um tabernáculo terreno. E quem habita em nós? O Espírito Santo. Então nós somos uma espécie de tabernáculo terreno. Paulo fala que, não desejando estar nesse tabernáculo terreno, ele diz que preferia estar com Cristo na glória, né? Então, nós muitas vezes damos muita atenção para esse tabernáculo terreno, né? E é importante a gente cuidar do tabernáculo terreno, porque ele precisa durar enquanto nós estivermos aqui, amém? Então não coma chocolate todos os dias, não coma pirulito e doce todos os dias, né? Cuide do seu tabernáculo terreno. Mas é importante nós cuidarmos do corpo? Sim. A Bíblia manda não destruir o corpo. E eu quero te dar uma notícia, não é só cigarro que destrói o corpo, viu? Tem gente que não fuma, né? Porque nós sabemos que isso destrói o corpo. Mas come feito bicho. Isso também destrói o corpo. É verdade ou não é? Por isso que glutonaria é pecado, gente. Por isso que está lá, obra da carne, glutonaria, né? Está lá em Gálatas, né? Então, vamos ler aqui, no último dia, João 7,37. O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, essa passagem de João é uma passagem importantíssima relacionada a tabernáculos, porque aqui nós vemos que Jesus, ele manifesta quem ele é. Durante a festa, ele se revela para aquelas pessoas que estavam ali, levando os seus jarros de água, os sacerdotes, até o tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé? E aí eles desciam com aqueles jarros. Gente, é uma pernada lá do templo até o tanque de Siloé. Tem que caminhar muito. E outra, é descendo o morro com o jarro de água e depois trazendo ele cheio, morro acima. E eles vinham, os sacerdotes, cantando, dançando, celebrando. Lembra, você já viu na sua Bíblia aí, cânticos de degraus? Já? Esses cânticos de degraus são os cânticos, é Salmo ali, se não me engano, 114 a 118, são cânticos que eles entoavam subindo os degraus, até lá debaixo do tanque de Siloé, que ficava lá na ponta, lá no fim da cidade de Davi. Eles atravessavam toda a cidade de Davi, até entrar em Jerusalém, na cidade antiga, e entrar na esplanada e no templo. Então, eles iam cantando os cantos de degraus, e aí, no último dia da festa, Jesus se revela, e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu fico tão impressionado com esse texto, porque em João 4, Jesus fala que aquele que cresce nele, ele ia colocar uma fonte no seu interior. Mas agora ele está falando aqui, rios de água viva fluirão se você beber dessa água. Rios de água viva fluirão através da tua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: será que uma pessoa que tem rios de água viva fluindo da sua vida fica com sede? Não. Mas primeiro tem que ter sede para beber. E aqui está o ponto-chave de Tabernáculos, que eu creio que é a revelação para esse tempo. Nós precisamos ter sede. Nós precisamos ter fome pelo Senhor. Nós temos falado de um texto de Mateus 24, 12, que diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos, nos últimos tempos, Jesus falou isso, por causa da iniquidade, nos últimos tempos o amor se esfriaria. E o amor de quem? O amor da igreja. Ele não está falando do mundo, está falando daqueles que receberam o amor de Deus. E esse amor esfriado é, na verdade, uma pessoa que perdeu a fome e a sede pelo reino de Deus, perdeu a vontade de estar com os irmãos, perdeu a vontade de estar com o Senhor, perdeu a vontade de ler a palavra. E eu não te culpo se você está passando por isso, mas eu quero te alertar pelo seguinte: não deixe que o amor se esfrie na tua vida. E eu vou pegar um gancho com a palavra da pastora e o devocional que foi escrito hoje, que está lá no Instagram. Quem leu o devocional de hoje? Alguns aqui. Então, depois lê lá. Quando o diabo quer nos tirar da rota, ele tenta comprometer os resultados que nós temos. E a pergunta que eu escrevi no devocional é a seguinte: se o diabo conseguir comprometer os teus resultados, isso vai afetar a tua identidade? Não deveria, mas na maioria das vezes é o que acontece. O líder entra em crise, o discípulo entra em crise, quando os resultados não acontecem, seja da ordem que for, qualquer ordem. Porque o diabo, na verdade, ele quer minar a tua identidade, porque ele sabe que a tua identidade você é feito imagem de Deus na terra, conforme a semelhança dele. Mas aí, pegando um gancho da palavra da pastora, eu também escrevi lá, quando ela fala da tentação de Jesus, que Jesus perseverou. O que o diabo fez? Ele disse: se tu és o Filho de Deus, então faça isso.
Deixa eu te dizer, se ele tivesse algo mais forte para usar contra Jesus, ele teria usado. Se o diabo tivesse uma arma mais letal do que essa contra Jesus, ele teria usado. Mas ele usa isso justamente para comprometer a tua identidade, porque a hora que você começa a ficar confuso em relação à sua própria identidade de Deus, você começa a esfriar. Acho que eu não dou para isso, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo falar de Jesus para as pessoas, eu não consigo liderar, eu não consigo fazer a minha célula crescer, eu não consigo fazer a minha igreja crescer. Vejo muitos pastores nessa crise. Eu não consigo dar conta da minha casa, eu não consigo fazer as minhas finanças ficarem em ordem, eu não consigo, e o diabo minando resultados para que você duvide de você mesmo. Quer saber o que você precisa? Você precisa beber dessa água aqui. Amém? Porque a água que o diabo está te oferecendo é uma água venenosa, é uma água que vai te tirar da linha, é uma água que vai te tirar da rota. Mas essa água que Jesus está te oferecendo é a água que manifesta Jesus na terra, dizendo: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. E dentro da festa de tabernáculos ele se revela como Messias para todas aquelas pessoas que estavam ali celebrando, dizendo: olha, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Do que você tem sede? Do que você tem sede na sua vida? Eu vou te dizer do que você tem sede. Você tem sede e fome das coisas que você está constantemente buscando. A maneira que nós temos de demonstrar que nós temos sede e fome por Ele, essa maneira vai ser mostrada através da nossa busca a Ele. Não adianta dizer que nós amamos a Deus se nós não buscamos. Não adianta nós falarmos que nós queremos adorá-lo, queremos estar com Ele, se na verdade nós não temos uma sede de estar com Ele, não temos uma sede de buscá-lo. E talvez o teu coração tenha esfriado, talvez o teu amor tenha esfriado, mas hoje você vai beber dessa água e vai acender, vai ser ativado no teu coração. Amém? Hoje você vai ser ativado aqui em nome de Jesus, porque essa água aqui, essa fonte ou esse rio fluindo na tua vida é o que vai te impulsionar para outros patamares. Deus quer te levar para o centro do propósito dele, meu irmão. Deus quer te levar para o centro do propósito dele. Permita que ele te conduza nesse rio. Mas primeiro o rio tem que começar a fluir do teu interior. Então vamos orar por isso. Diga assim: Senhor, destrava esse rio. Ativa esse rio na minha vida. Eu quero voltar a te amar como nunca antes. Aumenta o meu amor. Coloca, Senhor, a chama do avivamento no meu coração. Ativa a minha vida. A minha vida só tem propósito em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E aplaudo o Senhor. A festa de tabernáculos, ela não tem um sentido histórico somente e tampouco espiritual, mas ela tem um sentido profético. Diga, profético. Profético porque ela vai apontar para o futuro. Amém? Não é só para o passado, mas é para o futuro. E a palavra de Deus diz em Amós 9:11 que naqueles dias restaurá-lo-ei o tabernáculo caído de Davi. Que tabernáculo é esse? É um tabernáculo que tinha adoração 24 horas por dia. Porém, nós vemos que depois que o templo
foi construído por Salomão, depois derribado, depois foi construído novamente por Esdras, por Neemias, os muros, e teve ali um aumento da esplanada, depois futuramente pelos romanos. Nós vemos que esses dois templos eles se tornaram um objeto religioso. Começou bem, mas a religião tomou conta. Não era mais um local onde havia uma adoração genuína. Em João 4, Jesus fala para aquela mulher no poço o seguinte: olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E Jesus faz uma alusão a esse tabernáculo de Davi, que era um tabernáculo de adoração. Amém? Era um tabernáculo em que nos turnos sacerdotais eles adoravam 24 horas por dia. E aí, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, fala, quando eles estavam discutindo sobre a entrada dos gentios ou não no reino, eles estavam promovendo um grande debate ali, e aí, eles chegaram à conclusão, através da boca de Tiago, o seguinte, ó, isso que está acontecendo agora, da entrada dos gentios no reino, é o cumprimento da profecia da restauração do tabernáculo de Davi, que a palavra fala também que esse é o tabernáculo de Cristo, que é um tabernáculo espiritual. Amém? Então, quando fala na festa de tabernáculos, nós não estamos apegados agora somente na questão do entendimento histórico do tabernáculo físico, mas entendemos agora que há um tabernáculo espiritual que foi erguido por Cristo. Eu já falei algumas vezes, mas como tem muita gente nova, vou falar de novo. Existem 3 personagens bíblicos que edificaram o tabernáculo. Sobre os 3 repousava 3 unções. Moisés foi o primeiro que edificou um tabernáculo. Quem lembra de Moisés? Moisés, sobre ele, tinha uma unção de rei, porque ele reinava sobre o povo. Tinha uma unção sacerdotal, ele era da tribo de Levi, e ele estabeleceu o sacerdócio levítico através do seu irmão Arão. Mas ele fazia mediação entre aquele povo da época e Deus no Monte Sinai. Então havia uma unção sacerdotal sobre Moisés. E ele também foi profeta na época. Ele profetizou muitos milagres que aconteceram. Moisés carregava essas 3 unções. E Deus chega para Moisés e diz assim: olha, Moisés, através de ti eu levanto uma geração de reis e sacerdotes. Mas também Davi também edificou um tabernáculo, foi o segundo homem a edificar um tabernáculo. E ele edifica um tabernáculo e sobre ele também havia uma unção profética, é só olhar os Salmos. Havia uma unção de rei, ele foi o grande rei de Israel, até Cristo, ele foi o maior rei. E até hoje a memória dele é honrada. Existe uma sinagoga onde está o túmulo de Davi, que na verdade é simbólico, não significa que ele esteja ali. E a memória dele é honrada lá em Israel até hoje, o rei Davi. E ele também, por ter um tabernáculo, ele também buscava diante de Deus uma unção sacerdotal. Por isso ele edificou um tabernáculo. Embora Davi fosse da tribo de Judá, que é tribo do louvor, e a tribo levítica era uma outra tribo, que era uma tribo de serviço sacerdotal, sacerdócio levítico. Mas ali nós vemos uma migração do serviço para a adoração. Nós vemos uma migração de um serviço levítico, sacrificial, para uma adoração em espírito e em verdade. Mas aí veio o terceiro homem. Que homem é esse? Cristo. Só que o tabernáculo dele foi espiritual. Que tabernáculo é esse? É a edificação de uma igreja, de uma noiva, que inclui judeus e a igreja gentílica. Um tabernáculo totalmente espiritual.
Agora, Jesus é rei? Sim. Jesus foi profeta? Sim, as profecias dele. Jesus era sacerdote? Sim, mais que isso, é o sumo sacerdote, até hoje, segundo a ordem de Melquisedeque, como a palavra fala em Hebreus. Então nós vemos que esses 3 homens edificaram tabernáculos, e o único tabernáculo que subsistiu é o tabernáculo de Cristo, porque esse é espiritual. E ele fala o seguinte: olha, o meu reino não é desse mundo, por isso o meu reino nunca terá fim. Eu me lembro que quando começou a pandemia em 2020, nós nos reunimos, nós os pastores, toda semana os pastores da cidade, pelo Zoom, né? Nós reunimos e pregávamos ali um para o outro, e ficávamos ali ministrando, e teve um dia que foi me dada a oportunidade de trazer uma palavra, e eu trouxe uma palavra para os pastores da cidade, dizendo o seguinte: olha, pastores, a pandemia, ela não pode destruir o reino de Deus, porque o reino de Deus nunca terá fim. A situação que a gente vive de lockdown, igreja fechada, restrições, né? Tudo isso são coisas que nós edificamos aqui na terra como homens. Aquilo que nós edificamos aqui na terra a partir do reino, isso pode até ser comprometido. Mas o reino de Deus, esse nunca terá fim, porque o verdadeiro tabernáculo de Deus ou de Cristo é espiritual. Amém? Então, esse tabernáculo, ele tem um sentido profético. Há um sentido profético em nós celebrarmos essa festa. Amém? Então, Amós fala sobre a restauração do tabernáculo. Em Atos 15, no concílio de Jerusalém, Tiago confirma esta restauração do tabernáculo de Davi. Amém? Simbolizando a restauração, então, do reino messiânico. Zacarias 14:16, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Profetiza que na era messiânica todas as nações virão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias, o profeta, ele fala o seguinte: olha, todas as nações da terra virão de ano em ano a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Até mesmo os egípcios virão, porque se eles não vierem, a chuva não virá. Então, por que hoje nações do mundo inteiro sobem a Jerusalém de ano em ano na festa dos tabernáculos? Para entrar no decreto profético, que ele vai estar em plenitude na era messiânica. O que é essa era messiânica? É o milênio, a vinda gloriosa de Cristo. Nós sabemos que existe o arrebatamento, que será nas nuvens, mas naquele momento do arrebatamento, o Senhor não pisará na terra. Ele só tocará a trombeta e a igreja será recolhida até as nuvens. O que acontece depois, a Bíblia não deixa claro que tempo ou estação. Aliás, Jesus fala, não compete a vós conhecer os tempos e as estações. Justamente quando os discípulos estavam querendo saber quando o reino de Israel seria restituído. Então, o que acontece? No arrebatamento, a igreja sobe até as nuvens e se encontra com Cristo. A partir dali, o que a gente sabe é que vai ter um tribunal, o tribunal de Cristo, e depois as bodas do Cordeiro. Mas nós sabemos também que depois disso haverá a vinda gloriosa, e essa é a vinda de Jesus. Há uma confusão às vezes a questão a vinda de Jesus, quando será? Há uma vinda gloriosa, quando? Quando ele descer na terra e ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém? Ali será a vinda gloriosa de Jesus. O Monte das Oliveiras, ele fica de frente para o Monte do Templo. E a palavra diz, que a profecia, que a porta formosa, ou a porta dourada, será destravada, e ele entrará por ela, passará por ela, que está travada desde a época de Cristo. Ele entrará por ela, e dali, do monte do templo, ele governará as nações da terra. Então, queridos, nós vemos aqui que essa profecia, que é milenar, porque o profeta Zacarias é um profeta que ele profetiza para a época, mas uma parte do final do seu livro, ele é um profeta que profetiza para o milênio.
Então, essa profecia, né, profetiza para o milênio. Amém? E outro significado profético, profeta Miqueias, profetiza a era de paz onde as nações não mais guerrearão. Aqui fala o profeta Miqueias a entrada dos gentios nesse tabernáculo espiritual. O ingresso da igreja gentílica nesse tabernáculo espiritual. E fala de um tempo de paz. Nós sabemos que quando Cristo reinar durante 1000 anos, será um tempo de paz, onde o anticristo e o falso profeta, quem lembra disso? Quando Jesus descer à terra, ali na vinda gloriosa, colocar os pés no Monte das Oliveiras, vai ter uma batalha. Onde será essa batalha? No vale do Armagedon, em frente à cidade de Megido. E ali, o diabo será preso, o falso profeta e o anticristo, ou seja, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, serão lançados no lago de fogo, é o que diz a profecia bíblica. Gente, eu tô louco para fazer uma série sobre Apocalipse com vocês. Amém? Vocês querem? Amém. Amém. Não faz o quê? Amém. E aí, só que assim, o caldo é grosso, viu? Se prepare. Nós entrar nisso vai um tempo e o caldo é grosso. Mas assim é profundo. Porque o Apocalipse começa dizendo assim, ó, bem-aventurado aquele que lê as palavras desse livro. Então só de nós lermos já somos abençoados. Você não precisa nem entender nada, meu filho. Começa a ler, você já vai ser abençoado. Diz assim, Senhor, eu não entendo nada, mas vem com a tua bênção sobre mim. Amém? Então olha só. Até perdi o que ia falar, né? Ali, o falso profeta e o anticristo serão os primeiros inquilinos do lago de fogo. E aí, Jesus então começa a reinar. O diabo, ele é preso. E por 1000 anos, ele vai reinar debaixo de paz aqui na terra. E nós, igreja do Senhor, viremos com ele e reinaremos com ele. Amém? Viremos com ele e reinaremos com ele. Vai ser um tempo tremendo, gente. Imagina você com o corpo glorificado, reinando com Cristo sobre a terra. Deixa eu te contar uma novidade, talvez você não saiba. O apóstolo Denardi uma vez falou isso e eu vou repetir aqui. O teu destino não é o céu. A tua origem é o céu. Porque todo o plano vindouro de Cristo é aqui para a terra. E quando ele termina ali os 1000 anos, ele diz, ó, vi novo céu e nova terra. Ou seja, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Então, gente, nessa época do milênio, todas as famílias da terra subirão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Amém? E qual é a promessa para essa festa? Todo aquele que celebra, todo aquele que sobe a Jerusalém, vem a chuva. A promessa da chuva. E o que significa chuva? Talvez você pense assim, pastor, mas está bom de chuva, não precisa mais, tá? Agora por talvez um mês dá para dar uma segurada, né, pastor? Né? Tinha gente pedindo aquela música, faz chover. Disse assim, não, irmão, não canta isso por enquanto. Dá uma segurada aí, porque está tudo alagando, está tudo afundando, né? Mas a promessa de chuva, a promessa bíblica de chuva é que as coisas vão florescer e a colheita virá. Se por acaso, isso não vai acontecer em hipótese alguma, em nome de Jesus, mas Deus decidisse assim, no Brasil não vai chover por 3 anos, o que você acha que aconteceria? Isso aqui viraria deserto. E deserto é um local onde não tem provisão, só por milagre, só se cair do céu.
Então, a promessa para tabernáculos é a promessa de chuva. A chuva que rega a tua terra e traz a provisão. Então, pensa bem, você tem colocado sementes na terra? Você tem semeado alguma coisa na tua vida? Seja finança, seja trabalho, seja estudo, seja investimento em relacionamentos. Você tem semeado? Deixa eu te dizer, para a tua semente prosperar, vai precisar da chuva dele. A função de semear é nossa, mas quem garante que a semente vai dar o seu resultado é a chuva. Ele já deu a terra está posta, mas a chuva é o fator que não está no nosso controle, é o fator que rega a terra e faz a semente prosperar. Amém? Então eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, tempos de paz. Você tem feito muita guerra, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, que Deus estará nesses 3 meses, nesse último trimestre, te dando um tempo de paz, um tempo de colheita, um tempo de provisão, e você verá a chuva do Senhor fazendo germinar as sementes que você tem lançado, em nome de Jesus. Somente aqueles que recebem digam: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Aplicação para a igreja atual. A igreja é chamada a viver em santidade, buscando a revelação de Deus através de sua palavra. Devemos nos comprometer com o reino de Deus, reconhecendo Jesus como o cumprimento da promessa do tabernáculo de Deus entre os homens. Então, Jesus foi o legítimo tabernáculo estabelecido aqui na terra. Ele mesmo tabernaculou entre nós. Ele era o verbo, mas esse verbo tabernaculou entre nós. Ele não está mais num tabernáculo terreno. Nós estamos, mas agora ele está tabernaculado em nós. Amém? Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Ele está em nós. A festa dos tabernáculos é um convite para experimentarmos a presença de Deus, a revelação do seu reino e a celebração de sua provisão e proteção. É um chamado para nos prepararmos para a vinda do Rei, vivermos em santidade e proclamarmos as boas novas do reino de Deus a todas as nações. Então, quando nós subimos a Jerusalém na festa dos tabernáculos, também é uma preparação para a vinda do Rei. Você está preparado para a vinda do Rei? Você deseja isso? Gente, a gente não deseja isso porque a gente não aguenta mais a vida aqui, não é isso, tá? Deus tem um projeto para você viver bem na terra também, viver em abundância. Porém, nós não podemos estar apegados a esse mundo. Nós sabemos que a glória que está por vir é maior do que a que já veio. Então, amados, nós temos que amar o Senhor, nós precisamos desejar e aguardar com expectativa, assim como aquelas 5 virgens estavam com muita expectativa a chegada do noivo. Da mesma forma, nós precisamos aguardar o noivo chegar. O noivo chegar. Você está aguardando isso? Você já viu como é que Vamos inverter um pouco, tá? Porque na nossa cultura ocidental, quando tem um casamento, quem entra primeiro é a noiva, não é verdade? Aliás, o noivo. O noivo entra e ele fica ali nervoso, esperando a noiva, né? E todo mundo também, né? E a noiva se atrasa, faz aquele teatro, aquela coisa, né? Que já tá chato, né, gente? Não precisa fazer mais isso, tá? Deixar o pastor ali de bobo, esperando. Deixar os convidados de bobo. Se não casou ainda, melhora isso aí, meu irmão. Melhora isso. Não precisa todo esse teatro. E vou te dar até uma sugestão para o teu casamento não atrasar. Faz o casamento bíblico. Que daí a noiva entra primeiro, e daí já está garantido, não tem atraso. Mas eu estava falando, você olha a carinha do noivo a hora que está esperando a noiva. Ele está ali numa ansiedade, né? Esperando a noiva. Meu Deus, quando é que ela vai entrar? O cara ri, ele não sabe se ele ri, se ele treme, ele não sabe nada, né? Daí eu costumo falar assim pro noivo: e aí, irmão, vamos nessa ou vamos deixar para a próxima? Não, vamos nessa.
né? E aí de repente entra a noiva. Aí é aquele momento, né, que a pessoa não se contém, né? No casamento bíblico é o inverso. A noiva entra primeiro. Ela entra, mas não é aquela entrada, né, de desfile, né? Não. Ela entra e ela fica lá na recâmara da noiva. Ela fica na tenda, na sucá. Ela fica no tabernáculo, aguardando o noivo. E aí ela fica lá. E ela fica na expectativa, porque ela não sabe a hora que o noivo vai chegar. Ela está lá na recâmara, aguardando o noivo. Aguardando o noivo. E aí quando o noivo entra, ele vai lá e entra na recâmara e busca a noiva. Que casamento rápido e lindo, né? Tu acha que o noivo vai se atrasar? Fala sério. Tu acha que o noivo vai ficar se fazendo? Ó, meninas, estou falando para vocês. Ele não vai ficar se fazendo. O que ele mais quer é casar logo para a lua de mel. E que a festa termine logo, né? Tipo assim, não, nem um minuto a mais, aguardando. Então a noiva fica lá se preparando. E o noivo chega na hora. E diz assim, vamos logo, pastor. Termina isso de uma vez. Amém, queridos? Então, nós como noiva de Cristo, nós estamos nesse tabernáculo terreno, aguardando a vinda do noivo. E ele vai chegar diante das nuvens e vai nos chamar. Pode vir, noiva minha, amada minha. Amém? Você está esperando isso? Então celebre isso no Senhor.